Olá, Advocacia do Distrito Federal. É um prazer enorme voltar aqui à tela da grande rede mundial de computadores, de mídia social. Hoje, aqui nos estúdios da TV Brasil Web, na Ceilândia, estamos recebendo duas figuras da advocacia. Dr. Tiago Brito, que está ao meu lado, e doutora Juliana Matos. Hoje nós vamos ter uma pauta importantíssima, que é essa: encontros de mulheres advogadas. Vai ser conduzida pelo doutor Tiago e assessorada por mim aqui através dos estúdios da TV Brasil Web. Lembrando que a TV Brasil Web está lá no Instagram, @TV Brasil Web. Lembrando também que o nosso Brasil é com Z. E no YouTube, TV Brasil Web. Então, você acessando esse link, né? Já transmita para os seus amigos, já dê um likezinho no canal aí, tá bem? Se inscreva, receba as nossas notificações. O doutor Tiago também está lá no Instagram, @TiagoBrito_ADV. Vai lá, dá uma olhadinha no canal dele lá, dá um joinha, se inscreve lá, né? E tiver algum questionamento jurídico, já pode fazer para ele, que ele está atendendo todo mundo. Doutora Juliana, tem um site, né, doutora Juliana? Isso. doutorajulianamatos.com. E também está lá no Instagram, através do @extrajudicial passo a passo. O nome já vai dizer o nosso tema de hoje: a extrajudicialização dos processos que envolvem família, envolvem imóveis, entre outras coisas. Mas isso eu vou deixar para que o doutor Tiago conduza, tá bem? E que eu vou pedir a apresentação inicial do doutor Tiago e em seguida da doutora Juliana. Sejam todos muito bem-vindos. Doutor Tiago, o senhor está com a palavra. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, de acordo com o horário que vocês estarão assistindo. É uma honra estar aqui com nobres colegas advogados. E como o doutor Gesanias já disse, se precisar de alguma coisa, me procure. Porém, no extrajudicial, hoje estamos com a referência, doutora Juliana Matos, que irá aí nos esclarecer qualquer tipo de dúvida nesse ambiente extrajudicial, tá bom? Vou fazer mais um pouquinho de merchan aqui para mim, porque o meu Instagram tá lá à disposição de todos vocês, é Tiago Brito _ tá? ADV. Então, qualquer coisa pode me chamar lá no privado, bater um papo, tirar qualquer dúvida, tá bom? Mas hoje, o foco aqui é a doutora Juliana Matos, que vai nos explicar um pouquinho dessa advocacia extrajudicial que veio para nos ajudar, facilitar, né, doutora? Inclusive, questão de tempo, né, de celeridade, que é bem mais célere do que um procedimento judicial, né? Mas eu quero conhecer um pouquinho da história e conhecer um pouquinho de que te levou a se apaixonar, né? Que eu vejo que você é apaixonada aí por essa advocacia, por esse procedimento extrajudicial. Então me conte um pouco o que te levou aí a se apaixonar por esses procedimentos. Conto. Primeiramente, bom dia, né? Para quem vai ver depois, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos. Quero agradecer, doutores, o convite. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui nessa plataforma que vem ganhando cada vez mais espaço, graças a Deus, né? Verdade. Não é por acaso, pelo esforço, pelo trabalho. E a gente é para isso que a gente está aqui, né? Cada um apoiando que a advocacia do Distrito Federal, sobretudo a advocacia da minha Samambaia, que eu adoro, que é o meu lugar de nascença, de convivência aqui em Brasília, sempre foi Samambaia, né? Então, assim, agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje falando da extrajudicialização, que é um tema que eu gosto realmente. Para quem não me conhece, eu sou Juliana Matos, eu atuo com a advocacia extrajudicial desde 2011. E o porquê que eu sou apaixonada, né, doutor? O senhor me perguntou e a minha apresentação já é a resposta. Eu tenho muito orgulho em dizer que eu sou ex-escrevente de notas, né? Eu trabalhei no cartório a vida toda, mesmo antes e durante a faculdade de Direito, eu já era escrevente. E aí, conforme vem as especializações, a gente vai crescendo também dentro do cartório, né? O cartório, sendo um prestador de serviço público, embora uma empresa privada,
trabalha com atos de competência do Estado, né? Então, a gente mesclou ali o conhecimento da faculdade com o conhecimento prático na atuação como escrevente de notas, né? Eu sou pós-graduada em Direito Notarial e Registral também, então a paixão só vai aumentando quando você vai se especializando, né? Nossa, que legal. Trabalhei no cartório desde 2004, saí, depois voltei, né, de novo, atuando sempre com inventário, com divórcio, nessa área de sucessões e família, dentro do cartório, que é uma das diversas áreas que o extrajudicial tá atuando, né? Então, além de ser pós-graduada em processo civil também, para corroborar, né, na nossa especialização dentro do judiciário também, que a gente sabe que é impossível advogar só no extrajudicial, né? Mas o meu foco, a minha ênfase e a minha paixão realmente é a advocacia extrajudicial, de fato. Eu fico me coçando, assim, no meio termo, eu fico... A pergunta, que não quer calar. Quais são os procedimentos que eu posso fazer no cartório? Me permita, Tiago, eu também ajudando nessa sua pergunta. Doutora Juliana, antes da senhora responder a dele, para o pessoal leigo, né, que está nos assistindo, mas o que vem a ser extrajudicialização? A gente sabe, né, que vários colegas, nossos colegas vão estar assistindo, mas tem o leigo, né, que não entende o que de fato é a extrajudicialização. E aí, por favor, doutor Tiago, complemente aí com a pergunta que o senhor já havia feito. Só a minha contribuição. Claro, não, é super pertinente, né? Extrajudicialização parece algo novo. Mas, na verdade, é um termo que se mostrou mais adequado a um termo que nós já conhecíamos, que é a desjudicialização. Já conhecia, né, doutor? Desjudicialização não é nada de novidade. Mas a desjudicialização não se mostrava até então um conceito, um nome pertinente. Porque quando você usa o prefixo des, parece que você está excluindo, né, o outro lado. E, na verdade, a advocacia extrajudicial, a extrajudicialização, ela é uma alternativa. Ela não exclui, até porque nós não podemos, né? Constitucionalmente é garantido o juiz natural e o poder do Estado de julgar, de presidir. E, então, a advocacia extrajudicial, a extrajudicialização é uma alternativa da gente desburocratizar, né, uma tendência que também não é nova, de desburocratizar, de desafogar o judiciário. Nós sabemos, doutores, que existem milhões, né, de processos hoje pendentes de sentença definitiva. Então, cada vez mais, ao longo dos anos, das décadas, a população, os setores civis e setores cartorários, o próprio Estado vem corroborando nessa expectativa de aumentar as demandas que estão fora do Poder Judiciário, que podem correr fora do Poder Judiciário. Então, resumindo, extrajudicialização nada mais é do que a desjudicialização, mas é um conceito que se mostrou muito mais apropriado, porque não se afasta o Judiciário de forma alguma, no entanto, trabalha ali em conjunto para desafogá-lo, para desburocratizar os procedimentos mais simples, até os mais complexos, mas que não exigem, né, uma jurisdição contenciosa. Então, em resumo, seria isso. Muito bom, né? Explicado. E já puxando esse nicho aí. Certo. Tanto para o colega advogado e para o leigo, assim, no âmbito judicial, claro. Quais os procedimentos que eu posso pegar e falar, não, vamos aqui pelo lado extrajudicial? Sim. Quais são esses procedimentos? Acredito que deve ter vários, né? Mas talvez, assim, os mais importantes, que mais comum. Assim, o mais comum, no geral, que todo mundo conhece, né? É o próprio inventário extrajudicial, o divórcio extrajudicial, a união de dissolução da união estável. Esses procedimentos, eles foram introduzidos pela Lei 11.441, de 2007. Nós já vamos para 17 anos, né, dessa lei.
Então, mas a advocacia extrajudicial vai muito além disso. Esses foram procedimentos que eram exclusivos do judiciário e que puderam ser trazidos para a via extrajudicial, né, preenchendo ali alguns requisitos. E, inclusive, esses requisitos originários da lei, muitos já foram até flexibilizados, né? Por exemplo, anteriormente, se houvesse testamento, já excluía ali o cartório, já tinha que correr para o judiciário. Atualmente, não. Ainda que tenha testamento, você faz uma ação ali de abertura e cumprimento do testamento, validou, está tudo ok, volta para o cartório, né? O ajuizamento dessa ação de abertura de testamento também é muito rápida, é uma jurisdição voluntária, perdão, que não exige dilação probatória, etc. Então, o juiz ele homologa mesmo o testamento. Legal. E fala, agora você pode ir para o cartório. E corre aquele procedimento todo no cartório, sabe? Então, até esses requisitos anteriormente que estavam dentro da Lei 11.441 já foram flexibilizados. Porque a gente vai lidando, e esse é um papel que o advogado faz muito bem, um papel essencial, que é demonstrar que esses procedimentos podem sim virem para o cartório, né? Que nada vai gerar de prejuízo para as partes. Sabe? Tem um testamento, homologou, volta para o cartório. Né? Perfeito. Inclusive... Então, além disso, doutor, temos a uso capião extrajudicial, a adjudicação compulsória, né? A ata notarial, que você pode usar tanto no extrajudicial como levar para o judiciário também como meio de prova, né, para não ter que construir prova depois, já pedir julgamento antecipado da lide, porque você já construiu prova suficiente, sabe? Então, assim, é uma gama de possibilidades, fora que a gente já atuava sem saber que estava no extrajudicial, né? A gente já atuava no INSS, por exemplo, fazendo recursos administrativos, né? Na união estável, ali, dando a consultoria para o cliente sobre qual regime ele deveria adotar, no contrato de namoro, né? A gente tem que abrir um pouco mais a cabeça de que a gente já atua no extrajudicial, só que não com aquela ênfase. Eu, por exemplo, trabalho na regularização de imóveis. Quando eu falo regularização de imóveis, eu estou falando de inventário, de divórcio, de direito imobiliário, de compra e venda, entendeu? Tudo que vai abarcar ali, o registro civil, tudo que vai abarcar a matrícula, tanto em relação à matrícula em si, quanto em relação aos sujeitos componentes dessa matrícula, é regularização de imóveis, né? E tudo isso é trabalho do advogado extrajudicial. Perfeito. Doutora Juliana Matos. Doutora, agora puxando um pouquinho para o nosso profissional como advogado, como você vê assim, a importância do profissional advogado nessa área extrajudicial? Porque tem algumas pessoas que vão nos estar assistindo e talvez nem saiba que tem algumas coisas extrajudicial Sim. que somente com a figura do advogado que pode ser feito. Então, explica um pouquinho aí a gente tem aquele meme famoso que fala assim, sou advogada e é claro que, né? Você sabe. Aí na minha área, eu sou advogada e é claro que me pergunta se mesmo no cartório precisa de advogado. Perfeito. Esse é o meu meme, sabe? Me permita complementar aqui novamente claro, a do Tiago. A gente sabe que no judiciário o protagonista é o juiz, né? Ele que decide, né? No extrajudicial, doutora Juliana, quem é o protagonista? É o advogado, é o oficial do cartório ou é o próprio cliente? Sem sombra de dúvida, é o advogado. O advogado é o elo entre o cartório e o usuário do serviço público. Tá? Então, o advogado ele vai garantir que aquilo vai correr de acordo com a legislação. A legislação do DF é uma, do Goiás é outra. Por exemplo, no sentido da tributação, né, do ITCMD. O advogado vai atuar no DF, ele sabe, por exemplo, eu sei que a minha atuação ativa no Distrito Federal, eu sei que quando eu vou emitir um imposto aqui no DF de ITCMD, que é o causa-mortes, eu não estou preocupada com multa pelo decurso do prazo de 2 meses, né? Agora, se eu for fazer no Goiás, eu tenho que me preocupar com a multa. A multa pode ser até 20% a mais do que o imposto devido no estado do Goiás. Então, eu tenho que falar para o meu cliente, que é o contribuinte, o herdeiro, no caso de inventário, olha, a gente tem que fazer a declaração do ITCMD
até tal data, porque senão a gente pode correr o risco de ter que pagar uma multa que não é nada barata. Então, o advogado ele vai trazer essa confiança, essa segurança de que o cliente não vai ter nenhum prejuízo, certo? Então, todos os meus clientes, quando eu atendo, eu dou muita ênfase na importância do advogado. O questionamento, né? Mas eu não vou fazer no cartório? Já não tenho o tabelião? Por que eu preciso de um advogado? O tabelião, ele é um fiscal. Ele não vai deixar que você lavre a sua escritura sem pagar o devido imposto. Mas ele não vai aferir ali a correção do imposto. Quem vai fazer isso é o auditor fiscal. Tu acha mesmo que se tu pagar imposto a mais, o auditor fiscal vai falar, olha, tá errado aqui, corrige essa partilha? Não vai. Quem faz isso é o advogado. O advogado garante que essa partilha esteja dentro dos moldes legais, que o ITCMD esteja nos moldes legais e garante que quando você dá entrada no registro de imóveis da sua escritura, você não tenha notas devolutivas, né? E se tiver, que possa ser cumpridas as exigências do registro de imóveis, porque o cartório de notas, ele escreve o que o advogado e o cliente do advogado ali, o usuário do serviço, fala. Quem faz conferência, quem dá nota devolutiva, quem fala que o título não tem viabilidade de registro, é o registrador, é o oficial do registro de imóveis. E aí o cliente, muitas vezes, ele tem que cumprir aquelas exigências, né? Que podem ter sido um erro ali na hora da declaração do imposto, na hora da qualificação das partes, na hora da descrição da matrícula. Então, o advogado, ele é essencial, doutor. Essencial. É o elo ali de segurança entre o cartório e o usuário do serviço público do cartório. Tá? Então, mesmo nos atos, eu costumo dizer, mesmo nos atos que não é obrigatória a presença do advogado, é de suma importância a presença do advogado. Você vai fazer uma escritura de compra e venda, por exemplo, e se eu estiver falando muito, pode me interromper, porque eu falo muito mesmo. Nossa, é muito conhecimento. A gente tem que aproveitar, né, Tiago? Tiago? Eu estou fazendo uma escritura de compra e venda, eu não preciso de advogado, né, doutor? O senhor sabe Sim. muito bem disso, o civilista sabe muito bem disso. Mas eu posso e devo ter a assistência de um advogado que vai me dizer se aquele imóvel que eu estou comprando ali, o vendedor não tem um processo de execução, que antes dessa conclusão eu posso ter uma empenhorabilidade, uma disponibilidade do bem. Então, eu tiro certidões, eu verifico se esse vendedor está ali dentro das condições que não vai gerar prejuízo para o meu cliente. Eu peço a certidão de ônus, eu vejo se aquela área que ele declarou, aquela construção ali, está averbada na matrícula, porque se não tiver, é um imóvel irregular, embora esteja matriculado. Então, eu falo, ou promove a regularização, averbando construção, averbando tudo, ou então dá o desconto aqui para o meu cliente. Né? Nós temos dados de que um imóvel não regularizado, mesmo com matrícula, ele gera um deságio aí de 30%. Então, eu convenço o meu cliente que ele tem esse direito, sabe? E aí, na maioria das vezes, a pessoa prefere regularizar tudo para vender, lógico, né? 30% a mais e um negócio certo ali, que né, o mercado imobiliário não está bombando assim para você dispensar comprador. Então, veja que mesmo nos atos que não são de obrigatoriedade da assistência do profissional do advogado, é recomendável que você esteja assistido por um advogado. Né? Você vê, né? O conhecimento, a função do advogado é tão valiosa que ele pode fazer até o seu imóvel valer mais, né? Valer mais. Então, a questão dos honorários, que às vezes ele pode achar, dependendo do ponto de vista dele, que é caro, né? Que é desnecessário. Exato. Mas, por outro lado, pode até ganhar mais dinheiro ali na venda do seu imóvel, ajustando, né, como seu imóvel está. É uma argumentação que a gente usa também com propriedade, porque, por exemplo, eu vou fazer um uso capião, né? Lógico que a gente tem que olhar todo o contexto da uso capião. Uso capião, a gente sabe que não é um instituto fácil. Mas se tiver preenchido todos os requisitos, você vê a viabilidade, tudo certinho, você dá o diagnóstico para o seu cliente, fala, a gente pode fazer na via judicial, 6 anos, vou colocar aí. Ou a gente pode fazer na via extrajudicial, né? Vamos colocar aí 10 meses.
o judicial é o valor de honorários tal, extrajudicial tal. Ué, mas aqui não está muito diferente, né? Sim, eu vou te entregar o que você quer em um menor curto prazo. Então, não é para ser tão diferente assim, em termos de honorário. Eu vou levar essa usucapião a registro. Tá? Não vou te entregar um ato notarial. É mais caro, né? Não é? Porque vai ser mais rápido. Exatamente. Cliente, né? Vai ser mais rápido e você está garantindo ali um serviço. No judicial, você não garante, né? Cabeça de juiz pode entender de forma diferente. No entanto, no extrajudicial, se você preenche todos os requisitos ali, você vê a viabilidade registral tudo antes. Outro fato da extrajudicialização que me deixa assim, bastante empolgada é o tratamento. Você, para fazer um despacho com o juiz, eu, por exemplo, não encontro facilidade. Eu vejo advogados aí falando da facilidade, eu não encontro. Né? Teve um último despacho que eu fiz que eu tive que ir numa sessão de descarrego de tanta energia negativa que a juíza jogou em mim. Verdade. Sabe, um mau humor e etc. Mas fiz, despachei, deu tudo certo. Mas, assim, uma má vontade que não é generalizada, me perdoe que não estou querendo denegrir a imagem do judiciário. Mas, pelo fato de terem tantos processos, é um trabalho que sobrecarrega e a remuneração não é igual de um oficial de registro, né? De um notário. E aí a diferença, você chega no cartório para despachar com um tabelião, é um cafezinho, uma aguinha, e aí, doutor, o que se passa? Eu quero fazer essa usucapião, mas eu quero ver a viabilidade registral, porque eu não quero gerar prejuízo no meu cliente. Então, a gente faz uma análise prévia, não tem nada de parcialidade nisso. Ele fala, doutor, essa área está numa área assim, tranquilo, né? Não é área pública. Vejo, sim, possibilidade registral. Né? Os demais requisitos, eu que vou atrás também. Vou atrás da municipalidade, administração, tudo que envolve a possibilidade de registro daquela usucapião. Fechou tudo? Aí sim, eu dou entrada. Né? Não tem aquela via crucis do judiciário. Por mais que você tenha o direito ali consolidado, prova robusta, você conta um pouquinho com, né, interpretações e etc. Doutor, e você vê isso como já é, como que eu posso dizer? Já é algo bem atual. Mas você vê esse extrajudicial como algo que no futuro vai ser... Como que eu posso melhorar essa pergunta? Vai ser a regra e não a exceção? Vejo. A tendência é essa. É como se... Só melhorando aqui. É como eu vejo que hoje o advogado que não adere isso, é como se ele tivesse... Né? Na época das cavernas. Ele tá perdendo oportunidades, eu diria, no mínimo, né? Porque é igual quando veio o mundo digital. Quem não se adequou, infelizmente, né, ficou obsoleto. Porque você hoje não consegue trabalhar sem o mundo digital, sobre o universo eletrônico, sem o universo eletrônico. Por mais que eu, por exemplo, não sou das redes sociais. Se você entrar no meu perfil, você vai ver que é um perfil novo. Eu era resistente, né? Sempre ali na minha caixinha, guardadinha, não gosto muito de exposições, sabe? Mas eu vi que eu precisava mostrar que eu trabalho com isso desde 2007, desde 2008, por aí. Trabalho com a mesma coisa, eu tenho bagagem, né? Muita bagagem para mostrar e para... desmistificar mesmo essa questão do extrajudicial. Não, gente, é possível, é muito bom, né? Vamos quebrar os fantasmas aí, que na verdade é algo que já existe há muito tempo, mas tem resistência, tanto do advogado quanto do usuário do serviço público, através do cartório de notas. A gente precisa convencer ainda. Como a gente faz divulgações por meio das redes sociais, muitos contatos vêm de fora, né? Então, a pessoa fala, não, mas eu moro em Minas Gerais, doutora. Eu achei que a senhora era de Minas Gerais, que eu vi aqui o anúncio e tal. Não, mas eu resolvo tudo para você daqui onde eu tô. Se precisar, eu pego um avião, vou aí também. Sim. Mas, assim, você precisa explicar que as assinaturas podem ser por meio eletrônico, né? A gente tem hoje a plataforma do e-notariado.
Então, eu já fiz um divórcio onde o meu cliente estava na Irlanda. Ele assinou o divórcio da Irlanda e a ex-cônjuge estava aqui. Então, assim, quando as pessoas são mais esclarecidas, né, aí já vem com a experiência do mundo eletrônico. Mas quando as pessoas são mais humildes ou então mais retraídas do mundo digital, você tem que convencer. Aí você mostra o processo. Eu tenho mais de 1000 atos no cartório de notas. Então, eu mostro mesmo, o cartório de notas, você pode ligar no tabelião, todo mundo me conhece, etc. Porque, de fato, me conhece, né? Mas você tem que convencer. Não é algo que está totalmente desmistificado, né? Como no judiciário. Muitas pessoas ainda batem o pé e falam, não, mas eu quero fazer no judicial mesmo. Então, doutor, era justamente essa a minha dúvida. O cliente, o cidadão ali, como que ele se sente fazendo esses atos administrativos? Porque, lógico que eu acho, tá? Que tem aqueles que é mais tradicional. Eles querem a figura do juiz, né? Uhum. Mas como tem sido essa aceitação da população nesse âmbito extrajudicial? Vem abrangendo cada vez mais camadas da sociedade. Até um tempo atrás, só aquelas pessoas mesmo mais abastadas confiavam no serviço, principalmente quando você envolve as questões dos meios eletrônicos, né, de resolução dessas demandas. Mas, infelizmente, né, houve a Covid e o lado bom, se é que eu posso dizer desse jeito, acho que não seria nenhuma colocação adequada, mas uma das coisas que nós fomos obrigados a aprender e aceitar foi a possibilidade de se resolver a coisa de dentro da sua casa, né? Porque a Covid nos obrigou a isso. Então, meio que disseminou essa cultura, está se espalhando cada vez mais. Porque tivemos o evento mundial da Covid-19 e as pessoas foram obrigadas a se adaptar. Trabalhar de home office, fazer assinaturas digitais, né? Inclusive a plataforma do e-notariado é uma dessas possibilidades. Você faz o seu cadastro, emite seu certificado, fica ali no seu celular. Se você estiver no Nordeste de férias e surgiu um contratempo aqui, não só você profissional, advogado, você usuário do sistema, você pessoa física, né? Você quer assinar uma procuração, você quer assinar uma escritura e ninguém precisa esperar o seu retorno. Você, com a sua plataforma, com o seu cadastro no notariado, você faz a sua assinatura de lá onde você estiver, da praia ou do seu escritório ou da sua casa, e as pessoas que estão presentes no ato assinam presencialmente, você assina eletronicamente. Seguro, confiável, certificado emitido pelo Conselho Notarial do Brasil, né? Então, são sistemas que ainda não são disseminados de uma forma maciça. Esse é o papel também do advogado, de falar disso. Hoje eu não preciso ir no cartório para tirar uma certidão de nascimento. Eu preciso lançar uma certidão de nascimento do Maranhão. Estou aqui em Brasília. Lembra, doutor, da burocracia que era? Sim. Você ligava no cartório, como é que faz para enviar, né? Hoje a gente tem o documento pela plataforma do registro civil.org.br, né? Que é o CRC. E a gente tira a certidão de nascimento, a gente tira a certidão de óbito, a gente tira a certidão de casamento de qualquer estado do Brasil, né? E essa certidão, ela sai tanto no formato físico, quanto no formato para impressão, né? Validado, quanto no formato eletrônico, né? Desmaterializado, onde você faz protocolo de escritura, você manda para o judiciário, para os órgãos competentes, que é um documento assinado com manifesto do notário, etc. Então, não tem mais essa necessidade de você estar dentro do cartório. Nem eu, advogada, nem você, usuário do sistema. Doutor, uma curiosidade. E tem validade tempo de validade esse eletrônico, essa certidão que eu pego eletrônica, ela também vence ou não? Quando a gente fala de certidão, a gente fala de legislação local, né? Sempre, não tem como. Quando você está fazendo qualquer procedimento, você verifica lá qual a validade dessa certidão. Por que eu falo isso? Quando eu faço divórcio, quando eu faço inventário, eu não necessariamente pego certidões atualizadas para essa finalidade.
Mas quando eu vou no registro de imóveis fazer uma averbação, necessariamente eu tenho que atualizar essa certidão. Né? Porque o registro de imóveis ele traz toda a situação fática, qualificação de dados dos sujeitos e da matrícula. Então, eles precisam saber, antes de averbar, isso pelo princípio da continuidade registral, se houve alguma mudança, né? De dados, de endereços, de qualificação, de tamanho de área. Então, eles pedem a certidão validada. Mas, em termos gerais, para não ficar no ar a pergunta, elas têm validade de 30 dias. Em termos gerais. Perfeito, é muita coisa, É muita né? coisa, né? A gente já está aqui, ó, já estamos no tempo nossa, e a técnica nossa ali está chamando a atenção do prazo nosso aqui, né? Que é exíguo. Ô, Juliana, nós já estamos com um prazo aqui meio apertado e a gente vai fazer um bate-bola aqui com você, tá bem? Então, a gente vai fazer uma pergunta rápida e você responde rápido. No inventário e partilha extrajudicial, tem uns requisitos que tem que ser observados. Quais são os principais e são básicos para que a pessoa possa fazer o inventário e a partilha extrajudicialmente? Requisitos básicos, as partes têm que ser maiores, capazes, não pode haver litígio, tem que ser consensual. Né? Fora isso, a documentação pessoal das partes e necessariamente a presença do advogado. Esse consensual aí que você falou, eu e Thiago somos irmãos, eu não aceito a minha parte e ele quer uma parte maior. Podemos fazer no cartório? A partilha desigual, ela pode acontecer no cartório normalmente. Os efeitos são tributários, né? Vai haver mais ou menos tributação em virtude dessa condição. O que tem que acontecer é que você concorda que ele fique com um apartamento de 1 milhão e você com o de 100 mil. Se eu não concordar... Se tiver concordância, tudo bem. Se não, quem bate o martelo é o judiciário. E no divórcio? Quais são os requisitos lá do Basicamente os mesmos, né? Claro que hoje a gente já pode fazer o divórcio em si, a dissolução da sociedade conjugal, mesmo que haja menores. Mas a guarda, visitas, essas coisas são reservadas ainda à competência do judiciário. O casal está fazendo o divórcio e tem uma criança menor, né? Ele pode fazer no cartório lá? A dissolução da sociedade conjugal, sim. Questões atinentes à guarda, visita, reserva-se ainda ao judiciário. Partilha também não? Particularmente, partilha pode fazer também. Eu, particularmente, nesse caso, faço judicialmente. Bem, alguma coisa? Perfeito. Não. Também. Na verdade... na verdade... A Juliana está aqui para tirar essa dúvida. Se eu for tirar todas as minhas dúvidas, a gente não sai daqui. Porque eu vou falar o seguinte, para você deixar bem focado o seu Instagram, porque eu vou ser um dos que vai lá na mensagenzinha, no seu privado, e vou tirar um bocado de dúvida. Ótimo. Estou aqui para isso. Por favor, dê o serviço lá do escritório, Juliana. Seu merchan. Seu merchan. Gente, vamos lá. Eu sou uma entusiasta do direito notarial, registral, da advocacia extrajudicial. Por isso, eu criei o perfil @extrajudicial passo a passo. É um perfil novo, infelizmente eu perdi a página anterior, mas estamos trabalhando afinco para publicar todas as dúvidas. Eu recebo muitas dúvidas o tempo todo no meu WhatsApp e eu gosto de, sempre que tem uma dúvida, eu vou lá e gravo um vídeo, porque aí fica para a posteridade, né? Que é a dúvida de um, pode ser a dúvida de muitos. Então, me sigam lá no @extrajudicial passo a passo e me mandem dúvidas no direct. Compartilhem os vídeos com os colegas, às vezes é a informação que a pessoa que está precisando, tá bom? E foi um prazer, gente, estar aqui hoje. Adorei a conversa. O prazer foi todo nosso. Foi nosso. Para você que está nos assistindo aí, este link, né, vai estar disponível lá no @TV Brasil Web no Instagram e no TV Brasil Web no YouTube. Lembrando que o nosso Brasil é com Z, tá bem? Agradecendo a presença do Dr. Tiago aqui nos nossos estúdios, da doutora Juliana, e que estivemos juntos aqui, mulheres advogadas. A gente se vê por aqui.